mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad. Lo sé, lo sé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado. A este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Eu nunca imaginei que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, al fin llegué y entender que para esta hora he llegado. A este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado. Boa noite, queridas! Tava tentando colocar essa música aqui, que é uma música em espanhol da Marcela Gandara, que eu gosto muito, que fala sobre a vida de Esther, né? Para esta hora, mãe! Gente, minha mãe na minha live, que linda! Essa música fala da história de Esther, né? Para essa hora eu fui chamada. Quem sabe, né? Tava escrito assim no livro de Esther. Quem sabe foi para esta hora que você não foi chamada. E aí, hoje nós vamos falar. Eu convidei a minha querida amiga Flávia Assis, gente, do Ministério Dona Menina. Oi, mãe! Passei a tarde com a minha mãe, né, mãe? E eu convidei a Flávia e ela vai trazer uma palavra para nós sobre o livro de Esther. Olha, ela já chegou, né? A Flavinha já chegou e eu acho que já vou chamar ela pra gente já começar logo essa. Deixa eu ver como que chama aqui. Peraí. Pra gente já começar a falar sobre esse livro maravilhoso. Vamos ver. Obrigada, mãe. Oi, Flávia, linda! Oi, querida! Tudo bem? Tá me ouvindo querida? bem? Tô Tô bem, e você? Tô bem. Coloquei um filtro aqui, porque final do dia, né, Flávia? Estamos cansados, né? Ai, ai. Olha, muito cansadas, mas graças a Deus, estou muito feliz por você ter aceito o meu convite. Fazia tempo que eu queria te chamar, né, Flávia? Fazia, a honra é minha de estar participando, Mércia. A honra é Menina. toda minha. Meu tripé tá querendo dar problema aqui. Peraí, deixa só eu. Aí. Flávia, a gente descobriu que os nossos irmãos estudaram juntos. Nós temos muitas coincidências, né, Mércia? Muita coisa, minha filha. A gente precisa de um café, né? Precisamos marcar um café urgentemente. Ele te mandou um abraço, eu comentei com ele que você, né, tinha se lembrado dele, que ele estudou com o seu irmão.
E aí ele falou, ah, Mércia, ela é uma pessoa maravilhosa, falou da sua Eu sempre mãe. ia fotografar, Flávia. Então, minha mãe tá aqui na live. Eu Ai, que sempre ia. ótimo! Ô, mãe, ela é irmã, Irmã, né, do. Ai, gente, Weber, agora. Do cantor. Éber Assis, só lembrava do Assis. Do Éber Assis, que cantava com o Márcio. E a gente sempre ia em todos Os recitais, eventos. sabe? Todos, Aham, todos que tinha. E eu fotografava todos. é por isso, Era né? muito bom. Era muito bom aquela Canta época belíssimamente eles, né? todos, né? Porque, meu Uhum. Deus, muita coisa linda que Goiânia viu através deles. Sim, é verdade. Maravilhoso mesmo. E Tô vendo aqui Flávia, tenho algumas amigas certeza. minhas, minha pastora tá aí, a pastora Amanda, a Coisa Egli, boa! tô Sejam vendo aí. bem-vindas! Então, e voltando ao seu convite, nós lemos agora, que a gente está lendo a Bíblia inteira, né? Que é uma Desde o bênção, início né? do ano, isso. Não é fácil, né? Porque Não. são 4 capítulos por dia. E aí os Sim. livros que são menores, a gente lê mais, né? É, E, e aí o livro de Esther a gente acabou de ler, então eu achei, foi de Deus, né? É Deus que coincidiu aí os nossos caminhos para você trazer essa palavra sobre o livro de amém. Esther para nós. E é tão tremendo, a Flávia entrou aí também. Oi, amiga. Porque o Ministério Dona Menina, então eu sou a pastora Flavinha, né? Eu sou professora também, a Mércia sabe disso. Nós temos o Ministério Dona Menina, porque nós somos lá da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Vida em Cristo. A pastora Amanda está aí também. E a Flávia Sim. teve, né, da parte do Senhor, esse discernimento de estar fazendo um discipulado com moças e mulheres, e ela me convidou para eu estar ao lado dela. E nós temos trabalhado nesse sentido, e você não sabia, Mércia, mas nós nos inspiramos, né? A mulher da Bíblia que nos inspirou foi exatamente Esther. Então, o versículo, né, do nosso coração em relação ao livro de Esther é Esther 2:9, uma moça formosa que alcançou graça, né? E a partir daí, isso, olha aí, a Flávia está colocando, desde 2015. Então, desde lá, nós temos trabalhado, né, com o discipulado de moças, e nesse último ano, devido à pandemia, o Senhor nos orientou a estar ampliando, né, as nossas tendas por meio do Instagram, e para estar ministrando ao coração Ótimo. também das mulheres. Devido à necessidade que nós vimos, né, de resgatar o verdadeiro papel da mulher à luz da palavra de Deus, porque ela é o nosso manual, ela é aquela que nos guia, que nos orienta, e a palavra de Deus é eterna, né, Mércia? E ela é acima da Atemporal, né? cultura, né? É. Exatamente. Atemporal e em cima da Sim. cultura. Né? Então, muda-se nós que somos professoras sabemos muito, discutimos muito, né? Os paradigmas mudam, as bases filosóficas mudam, a visão da sociedade muda, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. E é o que vai nos sustentar a partir de agora, né? Sim, é o Muito que. mais do que nunca, porque eu acho que quem não entende isso, quem não lê a Bíblia, tem um monte de gente. Eu já leu sua Bíblia hoje, Flavinha, nasceu por eu conhecer muitas pessoas que não lêem a Bíblia. E aí me É deu essa verdade. vontade de falar, gente, você já leu a sua Bíblia hoje? Porque eu acho que nós estamos Mesmo entre os vivendo, cristãos, né? sim. Então nós estamos num momento que ou a gente vai ler e viver isso aqui, Maravilhosa essa Bíblia. tá dando reflexo, ou a gente não vai ver mais, né? Porque, ou não vai viver, porque eu não sei aonde que vai parar o mundo, né? Sim, e esse distanciamento de Deus ocorre justamente por falta de conhecê-lo, né? E essa intimidade que a gente adquire com o Senhor é por meio também da leitura da sua palavra. Deus, ele
já deixou escrito aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nos dá vida, aquilo que fala aos nossos corações, e ela está acessível, né, a todos. Eu fico assim tremendamente maravilhada com aquilo que Deus faz, né? O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, e é o mais impresso ainda hoje, né? Até hoje. Então, menina, só colocando um parênteses, essa Bíblia aqui, ela estava em falta. Porque vendeu tanto nessa pandemia, Flávia, que a própria Sim, sociedade bíblica não estava conseguindo fazer, repor, né? repor. E aí, meninas, eu consegui essa semana. Que Vai chegar mais, bênção, vai chegar que mais. bênção. Maravilhosa, né? Agora E a live é toda sua. amém, Eu estou amém. curiosa para saber a palavra que você vai nos deixar. Então, eu orei muito ao Senhor, né? Pedi, Senhor, eu já falei tanto sobre Esther, já ministrei tanto. É um livro que eu amo muito, né? Por ser, né, um livro que tem uma ligação muito tremenda com o ministério do Ana Menina. Assim como Esther foi uma moça que alcançou graça, nós queremos, né, que outras moças e mulheres alcancem graça diante do Senhor, diante do seu esposo, diante daqueles que a cercam, né? Daqueles que nos cercam. Todas nós precisamos Flávia, ser. e o Dona Menina, vocês fazem com moças da igreja? Sim, nós começamos na igreja, ali discipulando as moças, trabalhando com elas, uma contraposição àquilo que a palavra diz em relação ao feminismo, que tem sido muito apregoado no meio das nossas jovens, e que muitas vezes elas acabam sendo seduzidas, né, por essas ideologias que apregoam a exaltação da mulher em detrimento do homem, justamente por não conhecer aquilo que a Bíblia e que Deus fala que é o papel da mulher, né? Em Cristo, a palavra de Deus nos diz que homem e mulher são iguais, né? Ele não faz distinção. Diante de Deus, nós somos todos filhos, mas nas funções que nos são atribuídas, conforme Deus, né, desde o início criou Adão e Eva, ali ele atribuiu tarefas distintas, funções distintas aos homens e às mulheres, né? Que se complementam e que são bênção para a família. Então, a partir daí, nós trabalhamos com grupos de estudo, com leitura de livros, né, com reuniões presenciais, com ministrações, com orações, várias outras atividades, sempre nesse sentido de estar orientando as moças e mostrando para elas esse papel que a mulher deve exercer. E a partir disso, depois de um tempo, né, como eu te disse, a partir do ano passado, né, nós acabamos também, por conta da própria pandemia, expandindo e trabalhando com as mulheres em geral, porque nós percebemos que Deus tem levantado mulheres para resgatar esse papel, né? A volta ao lar é muito necessária, porque o inimigo é muito sagaz e astuto, né? Então, a mulher, ela é essencial dentro do lar. E o que ele faz é retirar o seu coração e a sua presença dali, que às vezes ela está presente, mas o seu coração está longe, né? E é necessário que nós nos voltemos para o nosso lar e nós façamos realmente aquilo que o Senhor tem nos chamado. Eu gosto muito do termo, né, que é usado para dizer que a mulher é a guardiã do lar, e somos mesmo. Somos realmente. Nós temos que estar ali intercedendo pelos nossos maridos, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, cuidando com amor, servindo como o Senhor Jesus veio para servir. É tremendo quando Jesus fala, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. A Flávia está até colocando aí, né? A dona que é a mulher esposa e a menina que é a futura esposa. Então, o nome veio daí também. Muito importante, amei já. Amei. Maravilhoso. Então, e aí a história de Esther é uma história muito envolvente, uma história maravilhosa, né? Eu fico pensando como que Deus faz. Dos 66 livros, apenas 2 vão receber os nomes femininos, né? E vão contar a história de 2 mulheres, que são mulheres excepcionais e que foram usadas pelo Senhor para preservar a geração de Cristo, né? Do povo judeu, mas especificamente do próprio Messias, de Jesus. E são mulheres
bem, como que eu poderia dizer? São mulheres incomuns, né? Porque se a gente pega Ruth, ela era uma viúva, Né? Isso. ela era estrangeira, ainda jovem, né? Uma jovem viúva, e que ela vai se tornar a bisavó do rei Davi. Então a história de Ruth também é uma história de amor belíssima, né? É um romance. Aconselho Sofrida, né? Sofrida. muita sofrida, de amargura, mas como que Deus, né, transforma a vida de Noemi por meio da amizade que ela constitui com Ruth e usa Ruth, né, nesse processo, porque Ruth converteu o seu coração totalmente ao Senhor e a história é linda, né? Todos já conhecem e além de ser uma analogia belíssima com Cristo, né? Boaz foi o resgatador de Noemi e de Ruth, e Jesus nos resgatou e nos livrou da morte, né? Das trevas. Maravilhoso. E a história de Esther também é uma história muito envolvente, uma história belíssima, contada em 10 capítulos. A história de uma mulher improvável, uma judia órfã, e que vai se tornar a rainha de um dos maiores impérios do mundo antigo, do Império Medo-Persa. Então, assim, é algo que você vê a condução da história, né, pelo Senhor. Embora não apareça o nome de Deus, nós percebemos a mão do Senhor conduzindo todos os acontecimentos para preservar o povo judeu sobre toda a face da terra, né, sobre todo o mundo conhecido. E isso é maravilhoso. Então, eu estava te dizendo, eu orei e falei, Jesus, quantas vezes já li, mas é fantástico, né, Mércia? Como que a palavra de Deus se renova. Como a palavra de Deus ela é viva realmente. Não tem uma vez que você leia que o Senhor não faça ressaltar coisas distintas aos nossos corações. E isso é tão real, essa Bíblia aqui, né? Que eu tenho 300 Bíblias, né? Eu tenho muitas Bíblias. Ó, só que eu tô com duas. Maravilhoso. Eu amo. E aí, nessa Bíblia. Tá falhando ainda? Oi, voltou. Voltou? Ele tem um plano de leitura, 60 dias com a Bíblia e tem outros. Eu tô começando a fazer, porque ela é nova para mim. Aham. E aí eu tô lendo de novo, fora o plano de leitura anual que eu estou lendo com as meninas no online, eu também tô lendo esse. Flávia, e é isso que você falou, é tão impressionante, eu já li essas histórias muitas vezes, eu já não sei nem quantas vezes, e eu estou me pegando chorando com a história de José, mais Amém, uma maravilhoso. vez, chorando com a história de Moisés. Eu falei assim, Senhor, como que é novo, né? É viva. Sim, se renova, né? Cada vez que você lê, o Espírito Santo te mostra algo diferente. Eu fico maravilhada, porque assim como você, eu não sei você, se você foi criada no Evangelho, eu fui. Então, eu leio as histórias bíblicas desde a minha infância. E eu amo as histórias bíblicas. Sempre amei. Como que eu aprendo? Eu não me canso de ler. Que às vezes tem gente que fala assim, vou soltar Gênesis, já li muito. Eu não consigo. Porque para mim, assim, são fontes de inspiração, né? Na verdade, a Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres que nos ensinam lições preciosas demais para nos tornarmos realmente homens e mulheres que agradam ao Senhor, né? E eu fico assim maravilhada como que os personagens bíblicos, né, que foram personagens no sentido de que nós estamos lendo essas histórias, mas que reais, né? Personagens reais, né? Homens e mulheres de carne e osso, com as mesmas falhas que nós temos, eles, através da sua vida dedicada ao Senhor, nos ensinam essas lições maravilhosas e nos inspiram a, assim como Esther, né, a desenvolver virtudes que agradam ao Senhor. Então, eu acho tremendo, né? Porque assim, o Senhor trouxe ao meu coração que a história de Esther, ela tem muito mais lições do que a gente imagina, né? E uma das lições que a gente aprende é que a Esther, ela foi extremamente humilde, obediente, fiel,
ela foi uma mulher que se posicionou, uma mulher corajosa e cheia de fé. E o capítulo 1 começa falando, né? Eu acho interessante isso. O rei Assuero, que era, né, o rei do Império Medo-Persa, a história começa exaltando aquele reinado, aquele império, dizendo que ele era rei em 127 províncias, que ia, né, que abarcava todo mundo conhecido, ia da Etiópia, que é na África, até a Índia, e a gente percebe como era grande e vasto. E ele resolve dar uma festa, né? Porque, na verdade, quando a gente vai estudar um pouco da cultura e da história medo-persa, diz que eles faziam as suas reuniões e traçavam os planos naquele momento ali, por volta do século V a.C., mais ou menos, eles datam ali no ano 483 a.C., ele estava tramando justamente conquistar novos espaços, invadir ali o Egito, a Babilônia, e depois, posteriormente, a própria Grécia. Mas ele estava traçando os planos com todos os seus príncipes, né? Com todos aqueles que faziam parte do seu império. Como que Deus faz as coisas interessantes, né? Eu tenho uma visão toda artística da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu estou assim, encantada com a sua visão, minha visão geográfica. Sim, sim. Deus usa nosso olhar, né? Que a gente tem. Nossa, que delícia! E aí, Deus é maravilhoso, Deus faz isso, né? Eu acho tremendo, que Deus usa cada um de nós com as nossas particularidades. A gente tem que fazer uma mesa redonda com as várias visões, né? Ai, maravilhoso, ótima ideia. A visão histórica, a visão artística. Ai, gente, vai ser tremendo. E aí eu fico olhando como que o Senhor faz, né? E aí a festa era qualquer festa, não. Durou 6 meses, né? 180 dias. Aí, para quem não conhece a história, que acho que muita gente já conhece, mas eu achei muito interessante que diz que ele mostrou todo o seu império, toda a glória, toda a riqueza, né? Que aí, 7 dias depois que ele já estava bem, assim, né, comemorado bastante e discutido, certamente ali era uma reunião, né, para a guerra, e ele faz mais 7 dias de festa para toda a cidadela de Suzã, que era a capital do seu império. Diz que todo mundo podia beber à vontade, os copos eram de ouro. Aí eu acho que você fica pensando como que estava decorado, né? Aquilo ali. Nossa, era o esplendor, tudo. As roupas. Sim, tudo assim, ostentação mesmo, né? Maravilhoso, do bom e do melhor para todos. E aí, diz que o coração dele é alegre daquela maneira, ele mandou chamar a rainha Vasti, né? E ele chama a rainha Vasti, e ela se recusa. E o Senhor falou ao meu coração algo, né? Ele estava mostrando o poder e a glória dele. E a esposa, a rainha, ela também era a glória do rei. Né? E eu fiquei pensando assim, que ele queria exaltar, embora ele estivesse embriagado, e ali deixa claro que ele já estava alegre, mas isso era próprio daquela cultura, né? Ele quis mostrar a coroa, né? Aquilo que ele tinha de mais precioso. Talvez até no auspício de convencer os seus príncipes a lutarem, né? Chamar ali eles à nacionalidade, de pensar como a rainha da Pérsia era gloriosa, né? Que ela merecia que eles lutassem em favor dela. E ela toma aquilo como uma ofensa. E aí o Senhor falou assim, quantas vezes nós, Mércia, não acompanhamos nosso esposo naquilo que eles têm, né? Que eles nos convidam para fazer companhia a ele, um projeto que ele tem, e nós não o apoiamos. Nós fazemos como Vasti, nós não participamos dos seus sonhos, né? E o Senhor falou muito isso ao meu coração e me fez lembrar do que diz Provérbios 12:4, que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, mas a mulher que age mal é podridão nos ossos. Essa palavra é muito forte, não é? Muito forte, muito forte.
muito forte. E aí eu fiquei pensando, eu não tinha reparado e pensado nessa possibilidade, né? Que ele queria mostrá-la como a coroa do seu próprio império. E ela não quis, né? Ela não quis comparecer e não quis atender ao pedido, ao desejo do seu marido. E aí a gente também percebe por essa conduta da Vasti que toda a nossa conduta, toda a nossa ação, todas as nossas atitudes, elas vão gerar uma reação, uma consequência. E a Vasti, ela sofreu uma penalidade muito grande, né? Pelo seu comportamento, por não atender à ordem do rei, né? Ela foi banida da presença dele. Aí o Senhor falou, meu coração, quando coroa, né? Perdeu o seu reinado. E mais do que o reinado, ela jamais poderia aparecer na presença do rei novamente. Além de ter sido deposta, né? De ter perdido a sua coroa, e ela perdeu o coração do rei e ela foi banida da sua presença. E ela caiu no esquecimento. A gente, depois do capítulo 2, né, dos primeiros versículos, ainda fala do nome dela, porque o rei se lembrou do que tinha acontecido. Mas isso aqui acontece tudo no terceiro ano, né, do império do rei, né, e do rei Assuero, que também em outras traduções aparece Xerxes, né, e ele estava afirmando ainda o seu reinado. E aí eu fiquei pensando, né, o Senhor falou muito ao meu coração, quantas vezes nós também fazemos coisas que desagradam ao Senhor? Quantas vezes nós também não queremos estar aos pés do Senhor por conta do nosso próprio orgulho, porque nós preferimos agradar a nós mesmas, né, ao nosso orgulho, do que agradar ao nosso rei. E não há consequência pior, né, Mércia, que nós possamos nos arrepender a tempo, todas nós que estamos aqui. O Senhor, ele é misericordioso, ele não é como o rei Xerxes ou Assuero era, né? Que decretava e não tinha volta. O Senhor é misericordioso e maravilhoso, ele nos aceita. Ele aceita que nós retornemos à presença dele. E eu fiquei assim maravilhada de perceber, né? Que não há pior consequência do que ser banido da presença do Rei dos Reis. Então, enquanto é tempo, nós precisamos realmente nos arrepender, e aceitarmos o perdão do Senhor. Ele está pronto a nos perdoar, ele é um Deus de amor, um Deus que nos acolhe. Além disso, eu fiquei pensando, demais, o Senhor me deu umas lições bem para mim, né? Porque a palavra primeiro corta em nós, né? Depois no outro. Depois no outro. E aí, ele foi se aconselhar com seus príncipes, com os sábios, e aí eu achei uma coisa muito interessante, né? Porque eles foram muito duros. Eles falaram, olha, rei, né? Ela fez isso, e agora, o que ela fizer, o que ela fez, se as outras mulheres ficarem sabendo, vai ser um desastre. Todas irão, né, seguir pelo mesmo caminho. Então, eu fiquei pensando, nós precisamos ter muito cuidado. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, as pessoas nos leem. Tudo que nós fazemos, as pessoas observam. Principalmente nós que somos cristãos. As pessoas nos observam o tempo todo, né? E o tempo todo. E nós precisamos ter isso em mente para que nós possamos realmente, não porque nós temos que prestar conta para os homens, mas porque nós temos que prestar contas ao Senhor. Mas tudo aquilo que a gente faz, fala, influencia alguém. Sim. Né? De alguma forma, aquilo vai influenciar a pessoa. As pessoas vão ser influenciadas. E aí essa influência ela pode ser negativa ou positiva. Vamos influenciar o nosso marido, os nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, aqui na rede social, aqueles que nos seguem. E nós precisamos dar testemunho de Cristo. As nossas ações, elas têm que condizer com aquilo que nós pregamos. Né? Eu tenho vivido muito isso na minha casa. O lugar mais difícil da gente testemunhar de Cristo, Mércia, é entre os nossos. Né? É entre os nossos. E o Senhor tem cobrado muito isso de mim. E eu tenho falado, Senhor, me ajuda.
me dá sabedoria para que o Senhor seja visto, né, na minha vida, não por aqueles que não convivem comigo, mas por aqueles que estão aqui ao meu lado. Então, assim, Flávia, é tão interessante que nós somos essas cartas vivas, esse exemplo para nossa casa, e eles falam, né? Eu não sei seus filhos, mas os meus filhos, eles falam assim, mas você fala para a gente não fazer e tá fazendo. fala, com certeza, eles Aí, na maior hora do você que fala aquilo que a assim, gente meu fala, pai. desse jeito. E Deus usa os nossos filhos, né, para nos dar lições também. Exatamente. E aí Deus... né, você fala assim, e agora? Agora, Jesus. Epa, deixa eu ser coerente, né? Não adianta ser ouvinte da palavra, tem que ser praticante, já dizia Tiago, ele nos alerta ali, né? E aí eu acho muito interessante, porque assim, o Senhor falou muito isso comigo. Olha, ela estava sendo vista. O perigo da atitude dela não era só para ela, porque hoje isso tem sido muito apregoado. O que eu faço se refere a mim. Eu não preciso pensar. Nós precisamos. Eu preciso pensar no meu esposo, eu preciso pensar no meu filho, eu preciso pensar no meu pastor, na minha igreja, na minha escola, no meu trabalho. Né? Nós não vivemos isolados, nós vivemos em sociedade. Né? Tudo tem consequência. Nós temos sido, a sociedade de hoje e as ideologias têm apregoado muito esse egoísmo, né? Essa falta de empatia. Você precisa ser feliz, não importa, né? Os outros não importam, o que importa é você. Então o eu é muito exaltado. Quando o evangelho nos diz que se alguém quiser seguir a Cristo, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Então, é muito... Fala também que o outro seja superior a você, né? Sim, exatamente. Nós precisamos considerar, cada um, né, considera o outro superior a si mesmo. Foi o que a Amã não fez, está lá na frente, né? Ele Nossa. se exaltou a si mesmo, quando na verdade, quem nos exalta é o Senhor, né? Exatamente, né, Amanda? A Amanda está colocando aí que a gente precisa pensar no coletivo, né? E aí, seguindo a nossa história, porque eu falei, Jesus, não vou dar quando chegar no capítulo 10, que o Senhor está me mostrando tantas coisas. A gente faz outra live. Vamos ver onde que a gente chega. Mas então, aí passaram-se, né? Isso estava lá no 3º ano, passou aí mais 3 anos. E o rei, que foi para a guerra, esqueceu que ele tinha uma rainha. Quando ele voltou, ele lembrou, cadê a rainha? Né? E aí ele estava, né? A guerra não tinha ido lá muito bem, precisava de uma distração. E aí alguém diz, faz um concurso, né? Um concurso para Miss Persa. E quem ganhar vai ser a nova rainha. E aí é interessantíssimo isso. E eu fiquei pensando, né? Que aqui aparece o Mordecai e a Esther, né? E o Mordecai era um judeu que vivia ali. Ele era primo de Esther, né? Esther era filha do tio dele. E ela ficou órfã e ele passou a ser o pai adotivo dela. E a Esther, sendo órfã como ela era jovem e era bela. E foi mandado recolher todas as jovens virgens, né? Então puras, castas e belas. Tinha essa especificação. E eu acho engraçado que o texto bíblico fala assim, que Esther era jovem, bela, de boa aparência e formosa. Para não deixar dúvida nenhuma. Ela era linda. Ela era linda. E pensa, antes tinha a Bíblia falou também antes que Vasti era muito linda, né? Então precisava de alguém que fosse ainda mais bela. Superar a Vasti não era fácil. Embora eu fico pensando aqui que no meio de todas aquelas jovens, né? A palavra do Senhor no versículo 9 vai dizer, Esther 2:9, que a moça lhe pareceu para Hegai, né, que era eunuco, que cuidava da casa das mulheres do rei, e ele estava ali, imagina, mandou chamar de todas as províncias, não apenas de Suzã, todas as províncias, 127. E aí eu fiquei me perguntando, né, ele viu Esther e ela lhe pareceu formosa e alcançou graça perante ele. Ele era o responsável pela casa das mulheres. Aí eu perguntei assim, como que é possível que o Hegai, diante de tantas mulheres lindas, milhares certamente, né?
Foi difícil esse concurso. Como ele percebeu Esther? Porque todas eram bonitas. A ordem era que todas as moças bonitas, formosas, de boa aparência, fossem levadas, né? Tinham que ser virgens também. E aí, exatamente, né? A Flávia está colocando aí uma beleza diferenciada. A graça do Senhor estava sobre a vida de Esther. Antes dela alcançar graça aos olhos de Hegai, ela alcançou graça aos olhos do Senhor. A beleza dela, sim, o favor do Senhor. A beleza dela, ela extrapolava o âmbito do exterior, ela vinha de dentro. Ela tinha o brilho do Espírito Santo na sua vida, ela tinha algo mais, né? A identidade dela, né, Flávia? Sim, ativada. Exatamente, ela era filha do Rei dos Reis, né? E eu achei muito interessante isso, porque assim, a gente vê que a Esther, ela alcançou graça aos olhos do Hegai, ela alcançou graça aos olhos do rei, e fala que ela alcançou graça aos olhos de todos quanto haviam. Esther, exatamente, né? Escreveram por causa do Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo era ativo na vida de Esther. Ela era fiel ao Senhor. E isso é maravilhoso. Isso fala muito daquilo que nós precisamos ter. A Bíblia, quando ele exalta a beleza de uma mulher, essa beleza, ela vem de dentro. Né? Ela emana da água viva que habita em nós, que flui do nosso interior. Isso eu fiquei assim, é um detalhe, não é? Mas eu achei tão lindo quando o Senhor falou comigo isso, porque assim, sim, não era só por causa da beleza, todas eram belas, né? Era por causa da presença do Senhor e do favor do Senhor, que antes do favor de Hegai, ela tinha o favor do Senhor sobre a vida dela. Isso é maravilhoso demais. Ela exalava certamente o bom perfume de Cristo. Né? Ela não chegava só, o Senhor e a presença dele chegavam junto com Esther. Não é tão maravilhoso quando a gente chega perto de alguém? Exatamente, né? Deus estava na vida dela, a Neuza está aí. Então, isso é maravilhoso demais a gente perceber. Nós não ser essas mulheres que exalam o bom perfume de Cristo. Nós vamos ser agradáveis. Nós precisamos, onde nós entrarmos, sejamos moças ou mulheres, homens ou jovens, nós precisamos ter a presença do Senhor. É tão maravilhoso. Quantas vezes, né, você chega num lugar e você fala, aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. E você já se sente bem, e você já se sente confortável, e você recebe uma mensagem do céu. O seu coração, né? Assim como Isabel e como João Batista, no ventre dela, entendeu a presença do Senhor no ventre de Maria, aquele que tem Jesus, ele também percebe a presença do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é maravilhoso, não é, Mércio? Maravilhoso, não, maravilhoso. E eu fico tremendo, né? Eu fico lembrando das irmãs que falam assim, das irmãs antigas, antiga, né? Eu descobri a diferença de antigo para velho, é isso? O antigo... do idoso, né? Com o velho, do antigo com o velho. O antigo é porque tem muitos anos. E acho que o outro lá, esqueci, não sei se é velho, é porque não evoluiu, alguma coisa assim. E o antigo, as irmãs antigas, elas falam assim, Flávia, que antes, nas tradicionais, não podiam usar nem maquiagem, você sabe disso. E elas sim, usavam isso. Eu sou dessa época, né? A beleza, ela tinha que vir de dentro. E Pedro fala, né? Irmãs, sem maquiagem, sem botox, sem tantas essas coisas, esses artifícios que a gente usa hoje. Sim. Eram muito formosas, né? Só que isso aconteceu com Esther, não, porque eu já estudei e Esther ficou 1 ano se embelezando. Ah, 1 ano. Acho que muita gente queria passar por esse spa que Esther ficou aí. Só se tratando, né? 6 meses, né, ali. Imagina. Nossa, imagina. Ficou com a pele sedosa, o cabelo brilhando, né? Maravilhosa. Perfumados, Não, para estar diante do rei precisava daquele banho.
para estar na presença do Rei Jesus também, nós não podemos estar de qualquer maneira, né? Nós precisamos de Exato. vestes especiais, vamos estar cobertas com o sangue do Senhor para estar na presença do Exatamente. Rei. Até isso, né? O Senhor nos mostra como que é importante nós nos prepararmos para estar diante dele, não pode ser de qualquer maneira. Ninguém entra na E presença do Rei de acredita, qualquer maneira. uma das vezes que eu li Esther, eu estava num processo, eu ia passar por um processo de mudança de vida, mas eu não Sim. sabia. E o Senhor me pediu, enquanto eu li Esther, ele me pediu para que eu me ungisse durante um ano, Flávia. Um Por isso ano. que eu sei desse spa da Esther, porque durante um ano eu fazia igual a Alda Célia, eu ungia os meus olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, o coração, os joelhos, né? Os joelhos vacilantes e os pés. Um ano. Eu acordava e me ungia. Aí depois eu fui entender por quê, Por que que era né? Então, necessário? era necessário. Deus A faz Flávia isso, fala. né? A Flávia Muito está colocando aí profundo, que o sabe? tratamento era mais Tratamento profundo. Sim, ético. né? Sim. Sim, com certeza. Era para ela saber como ela se portava, o que ela iria falar com o rei, né? Também era isso. Porque a história, né, alguns historiadores vão dizer que o rei Assuero, ele tinha um temperamento um pouco extravagante, né? Ele era muito fácil de ser agradado, não. Então, ali, conta-se aí, né, as histórias que ele, certa vez, mandou, inclusive, chicotear o mar, né, porque o mar não tinha derrubado a ponte que ele mandou construir para atravessar com o Ai, meu exército Deus. dele. Então, ele era temperamental, essa explosão dele aí com a Vashti tinha justificativa, né, ela foi bem ousada. E aí eu acho interessante Ai, também que Esther, ela tinha motivos para ser uma menina amargurada, uma moça né, fechada com murmuração, mas ela se revestiu de novas vestes. Ela, ao invés da amargura e da murmuração, ela se revestiu de alegria e de gratidão, certamente. Ao invés de vitimismo e de orgulho, né, ela se revestiu de obediência e humildade. Isso são características de uma mulher que caminha com Deus. É o Senhor que transforma as nossas vidas, né? É o Senhor quem nos muda e quem nos molda quando nós nos permitimos trabalhar. E eu acho isso muito interessante, porque hoje o que tem se apregoado, o que nós temos visto, é a exaltação da nossa história e de nós estarmos sempre curtindo a nossa dor e sempre nos vitimizando, quando na verdade o Senhor não tem isso para nós, né? Jesus, ele sofreu tanto, ele sabia qual era, para que ele tinha vindo, e ele em nenhum momento ele se fez de vítima, embora ele foi como cordeiro conduzido ao matador e não abriu a sua boca. Ele era de fato uma vítima, mas ele sabia que aquilo estava no plano do Pai, e ele veio para cumprir esse propósito. E nós, muitas vezes, queremos, diante das adversidades, reclamar, murmurar, não entender, né? Isso que você falou agora, que o Senhor te alertou, o Senhor te preparou, te cobriu, né, com o óleo da unção, com a presença dele, te revestiu no mundo espiritual para que você enfrentasse as lutas, né? E as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Aleluia por isso. é. Eu penso, então, por isso que eu penso também que esse preparar da Esther era também espiritual. Lógico que Sim. lá na frente veio o jejum, mas essa preparação do corpo dela também era espiritual. Sim, sim. Ela continuava fiel ao Senhor, né? A gente percebe a fidelidade de Esther. Porque se você pensar, Esther, ela foi fiel a Deus, ela foi fiel à sua nação, à sua identidade de judia, ao seu ao seu pai adotivo, né? Ao Mordecai. Ela foi fiel também à sua fé, né? Ao seu Deus. Ela não rejeitou de forma alguma quem ela era, mesmo se tornando a rainha do maior império daquela época, do seu tempo. Ela era uma rainha, ela poderia muito bem
ter dito, não, não tenho mais que prestar conta nenhuma para o Mordecai. Agora eu sou independente. Eu não preciso depender mais dos conselhos dele. E aqui eu vejo a humildade de Esther e a obediência dela, porque realmente no capítulo 3 já é o 12º ano, né? Então a gente já andou aí do 3º ano do império, do reinado do Assuero para o 12º. Então você vê que passou um tempo, já 5 anos depois que ela havia se casado com ele, né? Sido eleita a rainha da Pérsia, ela continua, né, ali fiel ao seu pai adotivo, fiel ao seu Deus, ela não deixou o seu coração se corromper. Porque naquele momento, a gente já está no capítulo 3, o Amã é elevado, né, a um dos principais conselheiros do rei, o príncipe que está ali junto dele. E o Amã, eu achei muito interessante, que ele tinha tudo, ele tinha a companhia do rei, ele tinha a preferência do rei, ali fala que ele foi exaltado, né, mais do que todos os outros, e todos prestavam honra para ele, mas por conta de uma pessoa que não se ajoelhou diante dele, que era Mordecai, e ele tinha seus motivos, né, os agagitas eram inimigos dos judeus, é uma história mais antiga aí, e também por conta de não exaltar o homem, mas prestar culto apenas a Deus, então os motivos dele eram esses. A insatisfação tomou conta da vida do Amã. Aí o Senhor me deu outra chicotada, né? Quantas vezes nós temos tudo e por conta de alguma pequena coisa que nós não conseguimos, nós nos pomos a murmurar, nós nos pomos a reclamar, né? Nós achamos que a nossa... Centralizamos a nossa vida só naquilo que você não Sim, tem. o nosso foco passa a ser aquilo que nós não temos e nós nos tornamos murmuradores, tais quais o povo lá no Egito, porque não tinha pepino nem cebola e que eles acharam que eles iam morrer de fome, eles, né, desejaram voltar para o Egito. E aí eu falei, Jesus amado, nós precisamos entender que mais do que o pão de cada dia, as vestes que nós vestimos, nós precisamos nos alegrar, ou por aquilo que nós fazemos para o reino do Senhor, né? Nós precisamos antes nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. É isso que Jesus fala, né? Quando ele manda os 70, que eles voltam ali contentes por estarem, né, curando os enfermos, expulsando os demônios. Ele fala, não, isso aí não é nada. Vocês precisam se alegrar antes, porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. Então, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Nós precisamos saber viver contentes em toda e qualquer situação, assim como Paulo fala em Filipenses 4. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a gente esquece que antes ele disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na necessidade. E isso não tem valor. Isso só acontece e só é capaz de fazer quem vive na dependência de Deus, né? E aí eu falei, Jesus, quantos puxões de orelha nós estamos levando? Quantos puxões de orelha? Estou amando. E aqui nós vemos, né, que prossegue a história e por causa, aí a gente vai para o capítulo 4, por causa do Mordecai e da ira, né, e do ódio que ele passa a nutrir por conta de Mordecai, a vingança que ele quer não basta matar o Mordecai. Ele fala, eu vou matar todo o povo judeu, esse povo não pode viver, né? Vou aniquilar esse povo. E Mordecai, então ele vai, porque ele era persuasivo, tinha acesso ao rei, aí vocês já sabem da história, né? Ele convence o rei a editar um decreto, né? E ele promete, inclusive, dinheiro, prata, né? Para os tesouros reais, a cada judeu que fosse morto. E era em todas as províncias. E o rei falou, esse povo está multiplicando muito, rei, esse povo vai te dar trabalho, eles não têm os mesmos costumes que nós, não. Olha como que o diabo ele age para destruir o povo de Deus em todo tempo. Todo tempo nós vamos ser perseguidos, né, Mércia? Em todo tempo nós vamos ser tidos como diferentes. Aquele povo era o povo de Deus. E o inimigo usou o ódio, né, do Amã por Mordecai para tentar eliminar a descendência do Messias também.
porque o povo judeu ele foi separado e escolhido para que por meio deles viesse Cristo. E ali a gente está num período em que já tinham voltado alguns judeus, né, para Israel, mas também você ainda tinha muita gente espalhada por todos os impérios e províncias. E o Mordecai, quando recebeu aquela notícia, ele fez o que todo judeu em todo o império fez. Colocou panos de saco, né, colocou cinza sobre a sua cabeça e chorou amargamente e jejuou e recusou comida, porque ele estava de luto, né, por aquela situação, era tristeza sobre tristeza. Imagina, ele estava no mês de janeiro, quando esse decreto foi editado, e aí, né, mais que depressa foram levar as cartas e publicar aquilo, e nos decretos Medo e Persa não podia ser revogado. Né? Não, a gente já conhece lá da história de Daniel, né? Então não podia ser revogado, era lei, não tinha, o rei não podia voltar atrás na palavra dele, não. Decretou, está decretado, né? E você fica imaginando a angústia daquele povo, estava no mês, né, o primeiro mês do mês, e o decreto dizia que no 12º, ou seja, no último mês do ano, todo judeu deveria ser destruído, e as pessoas poderiam despojá-los, ou seja, poderiam ficar com suas propriedades, com suas casas, e era para matar todo mundo, do idoso à criança, não era para deixar de viver ninguém. Você imagina a tristeza desse povo? Um decreto de morte sobre a vida deles. E aí eu falei, Senhor, sobre nós havia um decreto de morte, né? Sobre as nossas vidas havia um decreto de morte, mas Jesus se levantou. Jesus, né, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos comprados, né, por sangue precioso, por um sangue, o preço era altíssimo, mas o Senhor, ele aceitou, né, o desafio, a missão, o plano perfeito do Pai de vir até esse mundo, de se tornar como nós, de passar por tudo que ele passou, de sofrer dor, de se afastar do Pai, de ter a morte, uma morte indigna, né, uma morte maldita, mas para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos comprados. Aí eu falei, Senhor, aleluias, porque nós também fomos livres da morte, assim como esse povo, né, vai ser livre da morte aqui pela ação da Rainha Esther. E aí eu acho interessante, né, que ninguém com pano de saco podia entrar na presença do rei. Então Mordecai, ele ficou lá na praça, em frente. E as servas e o eunuco, né, os eunucos que serviam Esther, eles foram avisá-lo, olha, o Mordecai, ele tá lá, né, dessa forma, com pano de saco, se condoendo, e a Esther, a palavra de Deus fala que ela se doeu por ver aquela situação dele, né, por ver. E aí o Senhor falou assim, quantas vezes nós olhamos o nosso próximo e não temos nos condoído? Às vezes nós temos essa situação dos nossos parentes, dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, e nós não temos feito nada, nós temos apenas falado, irmão, vou orar por você, ou despedimos ele, né, como a palavra do Senhor fala, sem oferecer ajuda, sem estender a mão. Então nós precisamos ser benignos, nós precisamos da bondade do Espírito Santo, nós precisamos dessa benignidade que é fruto do Espírito Santo, para que nós possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, para que nós tenhamos esse coração compassivo, como foi o de Esther, mas como é o de Cristo, para que nós possamos levar socorro, seja um socorro material, seja um socorro espiritual, por meio de uma palavra, por meio, né, de uma oração, e por meio de um ombro amigo, que seja que aquela pessoa está precisando. Às vezes uma palavra é o suficiente. Exatamente, um ouvido, né? Um ouvido, que às vezes a gente fala tanto e não tem, né, a disposição em servir o outro ouvindo, em ajudar. A gente quer mais falar do que ouvir, né? E a Bíblia fala, né, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. É muito forte essa palavra, né? Toda vez que eu leio isso lá em 1 Timóteo 5:8, eu fico assim, meu Deus do céu, como que tem gente que parece que não enxerga esse versículo? E tem. Tem muitos! Tem muitos. Tem muitos, né? Então, assim,
Eu nem sei quantas horas, Mércia, que a gente está falando aqui. Tá quase terminando, né? Nós estamos no Não, eu vou final. correr aqui um pouquinho para Por chegar isso que num eu não tô ponto. interferindo muito, que eu quero ouvir. E aí, vamos chegar no ápice, né? A gente tá chegando no ápice, pelo menos Sim. aqui. Então, fala assim, olha, Esther, tá acontecendo isso. Certamente ela estava ali cercada, né, por toda a realeza e ninguém podia ter acesso à rainha. Ela nem sabia o que estava acontecendo no mundo exterior, né? Ela estava ali vivendo no seu mundo real. E aí, ele confrontou ela com a realidade, né? Que às vezes a gente precisa desse confronto. E aí ele falou, olha, Esther, foi decretado morte sobre o povo judeu. E acontece que se você que está aí nessa posição não agir, não pensa você que a sua casa vai e a descendência do seu pai vai ser poupada, não. Porque se você não vier a ajuda de você, certamente vai vir de outro modo. Ele sabia que Deus iria providenciar. Mas ele diz para ela assim, quem sabe não foi para uma conjuntura como essa, ou para um tempo como esse, que você foi elevada à rainha. E aí o Senhor falou comigo de novo, né? Nós precisamos ter pessoas com discernimento espiritual, como Mordecai, que estejam ao nosso redor, para entender aquilo que nós não estamos entendendo. Nós vamos ouvir a voz de Deus por meio daqueles que são homens e mulheres de Deus, os nossos líderes, os nossos pais, do nosso esposo, né? Nós precisamos desses conselheiros, porque nós não somos autossuficientes, nós precisamos ter discernimento, e muitas vezes o Senhor traz esse discernimento por meio de outro. Então, eu falei, Senhor, e é verdade, né? Aqui quem entendeu primeiro o processo foi o Mordecai, e ele falou, olha, Esther, você está aí, e foi Deus que te colocou nesse lugar para agir nesse momento. E eu falei, Senhor... Eu estava ouvindo, né? Para esta hora foi chamada, né? Você foi levantada, né, para esse momento. E aí, eu fiquei pensando como que Esther e essa autossuficiência que às vezes a gente acha que tem, ela deve ser deixada de lado, porque nós precisamos depender primeiro do Senhor. E nós vamos depender também daqueles que nos aconselham. Isso é muito importante. E Esther, diante daquela situação, ela se cercou de pessoas que ajudaram em jejum e oração. Então, ela teve um posicionamento, né? Numa situação adversa, ela não recuou, ela não se escondeu atrás do título de rainha, ela se lembrou que ela era filha de Deus, que ela era serva do Senhor, que ela era uma judia e que ela precisava